E tudo isso parte do grupo eurasiano. Eles têm um interesse objetivo. Eles sabem que, vamos dizer, a derrota humilhante que o Dugin sofreu naquele debate foi um negócio, foi realmente um massacre. Eu fui até sádico naquela coisa. Né? Então, assim, eu fui respeitoso, mas colocava o sujeito no ridículo, que é o lugar dele. Né? Eu até agora estava lendo o livro do Mark Sedgwick a respeito do. É o livro Against the Modern World, que é um livro que ele escreve sobre as escolas tradicionalistas. E ele conta de várias entrevistas que ele teve com o Dugin, etc. E diz que o sujeito que era o guia dele na Rússia, diz, olha, vou te levar lá no Dugin, mas primeiro que você tem que saber é que esses caras são 100% insanos. Né? E, então, eu provei que toda aquela concepção do Dugin era insanidade pura e simples, era uma ideologia insana. Não sei se você sabe o que é a proposta eurasiana, mas ela começa com um movimento que na época eles chamavam nacional-bolchevismo. O Dugin começa o nacional-bolchevismo junto com um escritor chamado Eduardo Limonov, que então era exilado nos Estados Unidos, estava vivendo aqui nos Estados Unidos, publicou um romance aqui. E a ideia do nacional-bolchevismo era juntar num fronte ideológico comum tudo o que pudesse ser anti-ocidental, anti-americano, anti-judaico, etc, etc. Então eles juntaram comunistas, nazistas, fascistas, o pessoal tradicionalista do Schwungen e sobretudo Júlio Zévola, tá certo? Juntaram isso, fizeram essa maçaroca e lançaram o movimento nacional bolchevista. O movimento estava indo muito bem, acontece que nunca teve muito grande importância naquela época, mas entre os intelectuais era conhecido. Quando sobe ao governo o Vladimir Putin, aconteceu que o Limonov ficou contra. E o Dugin viu na ascensão do Vladimir Putin a sua grande chance de subir na vida. Então ele se grudou no Vladimir Putin e ele então ganha do governo essa sede onde ele trabalha, o dinheiro para sustentar os assessores e vive no bem bom, enquanto o Limonov foi para a cadeia. Daí o que fez o Dugin? Trocou o nome do movimento de nacional bolchevique para eurasiano. E daí o eurasianismo não é muito diferente em conteúdo do nacional bolchevismo. Apenas o Dugin acrescentou mais alguns argumentos, sofisticou um pouco a coisa, com argumentos que ele tirou, sobretudo do Halford Mackinder, o geógrafo inglês do começo do século XX, e tirou dos teóricos do nazifascismo, evidentemente, e tirou da escola tradicionalista do Guénon, Schum e, sobretudo, do Júlio Zévola. Então, deu uma enfeitada a mais nos argumentos, mas os argumentos, em substância, são os mesmos. A linha central do eurasianismo é o seguinte, ele diz, a história humana inteira é marcada, é moldada por um tema único. Esse tema único é o conflito entre as potências terrestres e as potências marítimas. A tese tem um monte de contradições, mas que é históricas, mas não interessa no momento. É isso que eu discuto com ele ali no debate e provo que as coisas simplesmente não são assim, que isso é uma generalização absurda, isso é uma espécie de metafísica da história, né? E no presente momento, então, o grupo das potências terrestres é basicamente Rússia e China, e as potências marítimas é a Aliança Atlântica, Estados Unidos, Inglaterra e Israel. E ele diz o seguinte, o mundo só será feliz quando as potências atlânticas forem destruídas e as potências terrestres tomarem conta de todo mundo. Mais ainda, ele diz o seguinte, as potências terrestres, elas agem sempre por motivo de ideais heróicos, ao passo que o pessoal da Aliança Atlântica só tem cobiça e desejo de poder. Então, um negócio maniqueísta, idiota, infantil, você está entendendo? E, evidentemente, as potências terrestres querem destruir a Aliança Atlântica e dominar o mundo sem nenhuma cobiça ou desejo de poder e por puro idealismo. Não é uma coisa maravilhosa? O sujeito me vem com essa ideologia de merda, você está entendendo? Claro que recheada de sofisticações, de dados, etc., mas que é uma coisa que não se sustenta, evidentemente. Esse cara tem motivos para estar com ressentimento. Ele está com dor no cu até hoje. Né? Mas não é só um problema pessoal, é um problema profissional. Por quê? Porque ele quer penetrar no Brasil. Né? A América Latina, para o esquema eurasiano, é importantíssimo. Agora, como é que ele vai entrar se na porta tem lá um cara chamado Olavo de Carvalho que já lhe deu um cacete e o desmoralizou? Então precisa acabar com o Olavo de Carvalho. Desmoralizar o Olavo de Carvalho no campo do debate não dá, mas para fazer
uma belo assassinato de reputação. O que é isso para o homem da KGB? Veja, não só o Putin era o chefe da KGB, mas o Dugin foi criado nesse ambiente porque ele era filho de um oficial da KGB. E a ligação dele com o KGB é óbvia até hoje. Então, para eles, assassinar a reputação é facílimo. Se eles quiserem até me assassinar fisicamente, para eles é a coisa mais fácil do mundo. Tá certo? Então, assim, é um cara, é um escritor isolado, que sou eu, não tenho ligação com nenhum movimento político, nenhuma organização esotérica ou exotérica, tá certo? Com grupo econômico nenhum, tá certo? E que vivo exclusivamente das minhas aulas e dos meus artigos, um cara que é o próprio governo russo, com toda a infinidade de recursos que tem. É um negócio fantástico. Você vê que existe um remanescente de movimentos de massa, tanto comunistas quanto nazistas. Você soma tudo o que era anti-ocidental, e que, por isso mesmo, é também, por tabela, é anti-judaico. Tudo isso se reúne quando é numa ideologia que hoje se chama nacional-bolchevismo. O teórico do nacional-bolchevismo é um filósofo russo chamado Alexandre Dugin. Ele fez assim uma... Mas a desgraça pouco é bobagem, você está entendendo? Para que só comunismo? Tá entendendo? Não, já junta com o nazismo, já junta com tudo uma vez, tá entendendo? E ele fez esse negócio e, note bem, no começo parecia loucura. Mas a hora que eu vi aquela passeata em Nova York, todo mundo junto, eu falei, pô, louco não é o Dugin, louco sou eu que não entendi que esse negócio ia acontecer mesmo, entendeu? Existe esse movimento, que é meio socialista, meio nazista, é anti-americano, anti-ocidental, e por outro lado tem um movimento islâmico. Um está achando que vai usar o outro está achando que vai usar o um. Esta é a pergunta para as próximas décadas. Quer dizer, quem vai se utilizar de quem? Cada um está esperando que vai usar o outro. Isso começou com um senhor chamado Eduardo Limonov. Na época eles chamaram de nacional-bolchevismo. E a ideia é o seguinte, eles eram nacionalistas russos, patriotas russos, vendo a Rússia sendo assaltada, de modo geral, pelas potências ocidentais, porque a hora que afundou o comunismo, os capitalistas ocidentais chegaram lá comprando tudo a preço de banana, né, prejudicando evidentemente a economia russa. Ele tinha razão de se queixar nesse ponto. Então nós temos que juntar todas as forças anti-ocidentais possíveis. E eles viram que essas forças ocidentais, ou antidemocráticas, ou anticapitalistas, eram basicamente três: o comunismo, o nazifascismo e o islã. Então eles criaram esse negócio chamado nacional-bolchevismo, que era a unificação de todos os discursos anti-ocidentais. Depois, mais tarde, o Limonov parou por aí mesmo, mas o Dugin, que era o sócio dele, deu um passo a mais. Falou, não adianta a gente só ter um discurso contra, nós precisamos ter um projeto positivo de algo que nós vamos fazer, o que nós vamos colocar. Que negócio do Nietzsche, só se vence aquele que se substitui. Então veio a ideia do Império Eurasiano. Ele pegou no Halford Mackinder a teoria de que existem as forças marítimas e as forças terrestres. As forças marítimas são sempre imperialistas e malvadinhas, e as forças terrestres são conservadoras e boas, né? Então a Rússia, a China representam a força terrestre, Estados Unidos e Inglaterra são a força atlântica, né? E tem gente que acredita nessa merda até hoje. E isso aí, quer dizer, o nacional-bolchevismo se transformou na teoria eurasiana. O Putin, ele não é um eurasiano completo. Ele usa o eurasianismo numa certa medida, vamos dizer, mais moderada, quando lhe interessa. Então, ele é muito influenciado pelo Dugin, mas ele não se deixa guiar pelo Dugin. Ele tem sua cabeça própria. Eu acho que ele é muito mais inteligente do que o Dugin.